Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o versículos 25 a 34. Mateus 6. Eu acredito que você já leu esse texto, já ouviu várias pregações nesse texto, mas a palavra de Deus é sempre viva, por isso há necessidade de repetições. Você tem 4 evangelhos falando de Jesus Cristo, da sua vida, da sua obra, da sua morte e ressurreição. Nós sempre precisamos voltar à palavra de Deus, nos colocar diante dela. Esse é um texto muito conhecido, inclusive eu já preguei nesse texto aqui na igreja, mas eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma vez. Mateus capítulo 6, 25 a 34. Todos nós encontramos? Mateus 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em seus celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque é os gentios aqui procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Quem aqui nunca ficou ansioso? Quem? Alguém aqui nunca teve essa experiência? Confesso aos irmãos que essa semana eu experimentei uma ansiedade profunda. Durante a semana de estudo, uma das pessoas que fazem parte da diretoria do seminário, e aí passou a quantidade de livros que eu tenho que ler. Quando eu vi aquela lista, irmãos, sinceramente, eu pensei até em desistir. Falo com meu coração aberto para vocês. Muitos livros para ler nesse semestre. Pensei, falei, Deus, Deus, eu acho que eu não vou conseguir. Senti um sufoco. A palavra ansiedade, ela traz a ideia de estrangulamento, de matar alguém. Já pegou o pescoço de alguém, apertou? Espero que ninguém tenha feito isso aqui. Mas a ideia da palavra é de um mata-leão, um golpe que você pega o pescoço da pessoa e vai apertando até. Essa é a ideia de ansiedade. Eu senti não vou conseguir. Irmãos, a ansiedade, ela é considerada o mal do século. Não depende do seu credo, não depende da sua classe social. Até crianças, segundo alguns, têm sofrido de ansiedade. Existe uma ansiedade que tem a ver com o nosso físico, com a questão hormonal, com medicamentos que nós tomamos, e às vezes o efeito colateral, ele traz essa ideia. Existe até um colírio que se você usar, um dos efeitos colaterais desse colírio é a ansiedade, e por isso eu não vou falar para ninguém aqui parar de tomar medicamento. Mas a ansiedade que eu queria trabalhar com vocês nessa noite, ela não é física. É uma ansiedade que é fruto da incredulidade, que tem a ver com prioridade trocada. Quando nós não cremos naquilo que nós cantamos, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Quando nós não descansamos nesse Deus soberano,
E porque não descansamos, nós invertemos algumas coisas na nossa vida, e é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite. O texto começa dizendo, por isso vos digo, isso quer dizer que ele disse algo antes. E o que foi que Jesus disse antes, para chegar a dizer para nós, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Ele disse o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, foi isso que ele disse antes. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e às riquezas. Não tem como servir a dois senhores. Por isso, qual é a prioridade da nossa vida? Deus ou as riquezas? Mas ele disse também que nós não devemos colocar o nosso coração nas riquezas desse mundo. E é preciso dizer que ser rico não é pecado. O dinheiro também não é pecado. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é o amor à riqueza. Esse é o problema que a Bíblia diz. O dinheiro em si não tem problema nenhum. O problema é quando nós colocamos o nosso coração nessas coisas. Então, depois de dizer essas coisas, ele fala para nós, por isso vos digo. Nessa altura, Jesus já tinha ensinado os seus discípulos a oração do Pai Nosso, a dizer, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e pedir o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Preste atenção, não é o pão meu não, é o pão nosso. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós precisamos lembrar, nós estamos pedindo o pão para o povo de Deus. Não deixa faltar, Deus, aquele pão cotidiano que nos remete lá ao maná no deserto. Quando o povo estava no deserto e todos os dias Deus mandava o maná. Você recebia o pão na segunda-feira, na terça-feira você recebia também, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira você recebia dobrado, porque no sábado ninguém trabalhava, e o da sexta durava para o sábado. Mas se você tentasse guardar o da quinta para a sexta, ele estragava. É o pão nosso de cada dia. Todos os dias Deus sustentando o seu povo. E o texto diz assim para mim e para você, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou beber, ou pelo vosso corpo, ou quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O que Jesus está dizendo, olha, o que comer, o que beber, o que vestir, são essas as suas preocupações? Nós ficamos preocupados com essas coisas, não ficamos? O que comer, o que vestir, o que beber. E é interessante que quando você prioriza o reino de Deus, a pergunta é, se eu priorizar o reino de Deus, o que eu vou comer? O que eu vou beber? E o que eu vou vestir? Essa é a pergunta. Os discípulos de Jesus ficaram ansiosos quando Jesus começou a ensinar essas coisas. Começou a ensinar que não devia colocar o coração na riqueza, que o perigo de ter dois senhores. E o argumento que Jesus usa aqui, irmãos, com esses discípulos é muito interessante. Pensa comigo, acompanhe o raciocínio de Cristo. O que Jesus está dizendo para eles é o seguinte, qual é o mais importante? O alimento ou o corpo? O que é mais importante? O alimento ou o corpo? Se Deus que deu o corpo não vai dar o alimento, esse corpo que é tão complexo, se Deus fez o nosso corpo, não vai sustentar? Essa é a pergunta de Cristo. Jesus está então nos chamando, irmãos, a refletir, a pensar, porque é interessante, quando nós ficamos preocupados, a nossa capacidade de pensar, ela é influenciada. Quando eu olhei aquele monte de livros, eu falei, não tem jeito, mas eu falei, eu nem tentei. Como não tem jeito se eu não tentei? Eu vou tentar primeiro. Às vezes é assim, somos tomados por preocupações e paramos de refletir, de pensar. E o que Jesus está falando aqui com os discípulos é, vamos pensar? Se Deus deu o corpo, Ele não vai dar o alimento? O que é mais difícil para Deus? O corpo ou o alimento? Mas Ele continua trabalhando aqui com os seus discípulos. Ele fala assim, olha, agora vamos observar. Eu chamei vocês a pensar. Agora vamos observar algumas coisas. E aí ele diz assim no versículo 26, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Mais uma vez, vamos pensar de novo? Vocês não valem mais que as aves?
Será o que é mais valioso para Deus? As aves ou o ser humano que foi criado à sua imagem e semelhança? Se as aves são sustentadas por Deus, que não trabalha, não ajunta, Deus não vai sustentar os seus filhos? Essa é a pergunta. Você já viu algum passarinho ansioso? Alguém já viu? Assim, não sei se vai ter alpiste para mim hoje. Já viu algum passarinho morrer de fome? Só se deixar na gaiola, né? E não dar alimento. Mas nesse mundo que Deus criou, não falta, não falta. O que Deus está falando é isso. Olha os passarinhos. O beija-flor com aquele bico comprido e vai lá dentro de uma flor, irmãos, e puxa aquele melzinho gostoso, que eu já fiz muito isso lá na roça. E Deus está falando, ô criatura, será que eu não vou sustentar vocês? Mas continua, o versículo 27, ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado de curso à sua vida? A ansiedade faz crescer cabelo? A ansiedade faz ficar mais alto? Aumenta os dias de vida? Preste atenção, o que Jesus está querendo nos ensinar, irmãos. Vamos pensar, vamos raciocinar. Ele está usando assim os argumentos mais simples. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ansiedade não te deixa nem mais inteligente. Não deixa, não tem jeito. Jesus está nos chamando a abrir os olhos. Porque crer é pensar, como disse John Stott. Crer é pensar, é raciocinar. Não quer dizer que a fé é algo assim, é um salto no escuro, que eu salto sem entender. Não, crer é pensar. E o que Jesus está fazendo com os discípulos é: vocês estão ficando ansiosos, mas pensa comigo. Vamos refletir. Porque às vezes na nossa ansiedade nós paramos de refletir. Achamos que estamos no controle da nossa vida. Você sabia que você dormindo o mundo continua funcionando? Que pessoas mais importantes que você estão no cemitério e o mundo continua funcionando? Já pensaram nisso? O dono da Apple morreu, né? Qual o nome dele mesmo? André, me ajuda aí. Steve Jobs. Morreu e continua a tecnologia aí, irmãos. A coisa continua funcionando. Mas o argumento não termina, ele continua argumentando. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, naquele momento, se vestiu como qualquer uma deles. Salomão, irmãos, tinha uma frota de embarcações. Salomão, só de tributos, ele recebia por ano 25 toneladas de ouro. Colocando a grama do ouro, R$200, eu não sei nem fazer essa conta. Nem mesmo esse homem, no momento, como diz aí a galera, no momento top da sua vida, se vestiu como os lírios do campo. Salomão era tão rico nessa época, tinha tanto ouro que a prata, foi lá para baixo, o preço. Houve uma desvalorização, de tanto ouro que Salomão tinha. Salomão se assentava num trono de ouro, para vocês terem ideia. Nem mesmo esse homem se vestiu como uma flor que Deus faz brotar lá no jardim, e dura 3 dias e morre depois, que ninguém planta. Nem mesmo o homem com tanta riqueza se vestiu assim. E por que nós estamos preocupados com o que vestir? Essa é a pergunta de Jesus. Os lírios eram colhidos depois de 3 dias e ia para o forno para fazer pão. E Deus, imagina, criando e colocando cor naquela flor. Quando viajamos, passamos por algumas árvores com umas flores amarelas. Vocês já viram aqui? Que coisa linda. Ninguém rega, ninguém aduba, ninguém poda, mas nasce lá. Nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. E ele continua dizendo: ora, olha só, Deus
nos levando a refletir: se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Se Deus faz isso com as flores, vocês não acreditam em mim, não? Vocês só cantam da boca para fora que eu sou grande, que eu sou soberano, que eu tenho controle de todas as coisas. Mas vocês estão preocupados com o que vestir amanhã? É o que Jesus está falando aqui para nós, irmãos. Deus gasta tempo embelezando uma flor, não vai cuidar dos seus filhos, que um dia, quando pecou, tentou resolver o problema do pecado fazendo roupa, e Deus falou: não, quem faz a roupa para vocês sou eu. Eles tentaram fazer com roupas de figueira, Deus falou: não, sou eu que visto vocês, e eu não vou cuidar de vocês agora. Só faltou Jesus falar assim para nós: olha, cara, bota a cabeça para funcionar. Mas presta atenção, esse argumento que Jesus está usando aqui só faz sentido se você crê que foi Deus que criou todas as coisas. Se você acredita que o mundo veio de uma explosão, de um processo de evolução, isso não faz sentido nenhum para você. Se você acredita que foi Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, aí sim esse argumento é para você. Olha os lírios do campo, olha as aves, eu que sustento todas elas. E por que então você está ansioso? Por que você está preocupado com o que você vai comer, com o que vestir, o que beber? E aí vem o versículo 31 que diz assim: portanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Por quê que não devemos nos preocupar com isso? Os gentios, aqueles que não se relacionam com Deus, que se preocupam com isso. É isso que ele está dizendo aqui. Quem é gentio? Gentio é quem não é do povo de Deus. Os gentios é que devem se preocupar com isso. Vocês não. Por que nós não devemos nos preocupar com isso? Porque o vosso Pai Celeste sabe da sua e da minha necessidade. Ele sabe. Por isso que você não deve ficar preocupado com o que comer, com o que vestir. Aquele lá do Pai Nosso que estás nos céus, Ele sabe das nossas necessidades. Mas sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que a nossa ansiedade, muitas vezes, não é pelo prato de arroz e feijão. Não é pela a calça e a camisa. Não é pela água gelada. A nossa ansiedade, às vezes, não é fruto das preocupações, das necessidades. É maior. E o que Deus prometeu para nós é suprir as nossas necessidades. Tendo com que comer, com que vestir, estejais o quê? Contentes. Alguém aqui teve com que comer hoje? Tem alguém sem roupa aí? Espero que não. Estejais contentes. Deus prometeu nos sustentar, cuidar de nós. Mas a nossa inquietação, ela muitas vezes não é por aquilo que Deus prometeu para nós. E aí nós ficamos ansiosos, sendo que a promessa de Deus para nós é: eu vou suprir as vossas necessidades. Mas então qual é a solução de Cristo para nós? Nós não devemos ficar ansiosos com essas coisas. Ele já nos levou a refletir sobre a criação. Mas agora ele diz para mim assim, olha comigo aí o versículo 33. Olha só o que diz: buscar, pois, em primeiro lugar, o quê? O seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O que comer, o que beber, o que vestir. Temos que tomar cuidado para não interpretar isso aqui de maneira errada, achando que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas. Estou com vontade de comprar um carro novo, busca o reino e Deus vai então abençoar. Não, não é isso. Ele está falando de um assunto, das nossas necessidades, o que comer, o que vestir. Foi Jesus que disse: se a minha palavra permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e Ele vai dar. Quando estamos cheios da palavra de Deus, nós vamos pedir a Deus aquilo que Ele quer para a nossa vida.
Mas aqui, irmãos, é preciso fazer uma distinção que é muito importante para o nosso entendimento. Deus, Ele reina sobre todas as coisas. E dentro desse reino de Deus, que é chamado reino da criação, até o diabo está dentro dele. O diabo não foge do reino de Deus. Deus é Deus de tudo. Mas dentro do reino de Deus existe um reino chamado redimido, onde o nosso rei foi para a cruz, entregou a sua vida por nós, ressuscitou por nós. É esse reino que Jesus está ensinando aqui, é chamado reino redimido, onde tem mandamentos para aqueles que se relacionam com Cristo. É esse reino que nós devemos buscar, onde tem as orientações da palavra de Deus que nos ensina a viver de modo digno do Evangelho. É o reino que Jesus veio nos ensinar, que veio implantar nesse mundo, que um dia esse rei vai voltar para buscar os seus. É viver segundo as normas desse rei. E é esse rei que eu e você precisamos buscar em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas preste atenção, eu não preciso me tornar um missionário ou um pastor para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque às vezes nós pensamos, para buscar o reino de Deus mesmo, para ser aquele que busca o reino de Deus, eu preciso me tornar um pastor e ir lá para a África do Sul. Se Deus está te chamando, glória a Deus por isso. Conversa comigo depois do culto. Eu não preciso ter programação na igreja de segunda a segunda para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque às vezes eu acho que o reino de Deus é só essas 4 paredes. Eu resumo o reino de Deus em ter programações na igreja todos os dias. Não! O reino de Deus é muito mais do que isso. O congregar faz parte do reino de Deus. Estar junto com os irmãos faz parte do reino de Deus. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus quando eu vivo, por exemplo, a vida comum do lar. Na minha casa, com a minha esposa, com o seu marido. Eu busco em primeiro lugar o reino de Deus no meu trabalho. Quando no meu trabalho eu procuro fazer para a glória de Deus, obedecendo os preceitos de Deus, os mandamentos do Senhor, eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E até mesmo na nossa diversão, quando eu procuro me divertir para a glória de Deus. Isso é buscar o reino de Deus, é exercer a nossa fé em todas as áreas da nossa vida. É estar procurando viver de modo digno do Evangelho em todas as áreas. Por isso nós não podemos confundir reino de Deus com frequentar a igreja. E fazer da nossa vida uma dicotomia. E aí é o seguinte, na igreja eu sou crente, estou buscando o reino de Deus, e depois eu não busco o reino de Deus, eu vou lá para fora é outro reino. Não. O tempo todo eu estou buscando o reino de Deus. Ô irmãos, na minha pouca experiência de ministério, conversando com outros pastores, algumas pessoas fazem da igreja um refúgio. E aí diz o seguinte, não, eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu deixo de... Não tenho prazer de ficar com a minha família, mas aí eu arrumo uma desculpa, não tenho um trabalho na igreja, tenho outro, vão criar mais trabalho para me passar mais tempo na igreja porque eu não quero ir para casa. Eu já escutei confissão de algumas pessoas assim, e dizer, eu não tenho prazer de voltar para casa. Por isso, quando tem programação na igreja, eu fico até mais tarde. Queridos, será que é isso que é buscar o reino de Deus? Será que é isso? Buscar o reino de Deus e viver de modo digno do Evangelho, em casa, no trabalho, na família, na igreja, em todos os lugares. Não adianta passar 1h30 aqui cantando, levantando as mãos, adorando a Deus, fazendo orações, dizimando, ofertando, e se eu não procuro depois daqui viver a vida comum do lar, por exemplo. Se eu não procuro viver de modo digno do Evangelho. Não é achar que, pronto, eu saí para um momento de evangelização, entreguei ali alguns panfletos, eu busquei o reino de Deus, eu vou para casa agora, não vou buscar o reino de Deus, só busco quando estou fazendo isso. Não, irmãos. A todo momento.
Mas o texto diz assim: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. O que é buscar justiça? Será que é buscar a nossa justificação? Para ser justo diante de Deus? Não! A nossa justificação aconteceu fora de nós. Aconteceu na cruz do Calvário, quando Cristo se entregou na cruz do Calvário por nós. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Mas o que é buscar o seu reino e a sua justiça? O comentarista Carson diz o seguinte: é buscar uma vida justa em total submissão à vontade de Deus. Buscar uma vida justa, vivendo segundo a vontade de Deus. Esse é o desafio para nós. E quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, a promessa de Deus para a minha vida é: eu vou suprir as suas necessidades. Eu vou suprir as suas necessidades. Jesus não está dizendo aqui que Ele vai realizar os nossos sonhos, não confunda isso. Mas Ele está dizendo: eu vou suprir as suas necessidades. Quando a palavra de Deus diz assim para nós: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Deus tem cuidado com o seu povo. Deus sabe das necessidades do seu povo. Mas o versículo 34 vai dizer o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. A ansiedade é uma preocupação, uma pré-ocupação. Está ocupado com algo que nem sabe se vai acontecer. Muito das nossas ansiedades é uma preocupação da mente. Coisas que nós criamos na nossa cabeça. E o dia de amanhã? A Bíblia diz que ele não pertence. Amanhã é outro dia. Tiago diz assim: vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois, o quê? Desaparece. Queridos, o amanhã não nos pertence. Segunda-feira não é garantia para nenhum de nós aqui. Não tem garantia. Por que então está preocupado com o amanhã? Por que está ansioso com o amanhã? Por que está desesperado pelo amanhã? Por que nós ficamos? Porque achamos que a vida está no nosso controle. Achamos que nós conseguimos dominar toda a situação. E Jesus está nos capacitando, dizendo: olha, não se preocupem com o amanhã. Busquem o meu reino. E vivam cada dia, um dia de cada vez. Às vezes, irmãos, nós aprendemos isso da maneira mais difícil. Viver um dia de cada vez. Na época da doença do André, nós fizemos um grupo, eu, Geda, Bruno e André. E o nome do grupo é Um Dia de Cada Vez. Cada quimioterapia é uma. Cada resultado. Acredito que Daniel e Débora também experimentaram esse dia de cada vez. Às vezes nós aprendemos isso da maneira mais difícil. Mais difícil. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Deus não vai te capacitar hoje para viver amanhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje é uma coisa, amanhã não tem garantia. Ele não vai te dar condições de viver o amanhã, ele te dá condições para viver o hoje. Você precisa depender de Deus hoje, amanhã começa o dia dependendo de Deus de novo. Um dia de cada vez. Amanhã tem novos desafios, amanhã tem novas oportunidades. Irmãos, Deus pode mudar uma situação de minuto para o outro. Imagine de uma noite para outra. O choro veio à noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Deus muda situações assim de onde você nem imagina. Por isso, um dia de cada vez.
Por isso precisamos nos alegrar em Deus hoje. Por isso precisamos servir a Deus hoje. Por isso, se você tem que tomar alguma decisão na sua vida, tome hoje. Não há garantia do amanhã. E outra coisa, o texto vai dizer, basta cada dia o seu próprio mal. Não esqueça disso. Basta cada dia o seu próprio mal. Nós não podemos ter uma visão romântica desse mundo, irmãos. Não podemos. Esse mundo é caído, o pecado entrou no mundo, existe a presença do maligno nesse mundo. Basta cada dia o seu próprio mal. E precisamos ter consciência disso, sabe por quê? Porque senão nós criamos expectativas erradas. E quando nós temos expectativas erradas, elas são frustradas e nós ficamos o quê? Ansiosos. É preciso ter consciência da presença do mal nesse mundo, que somos chamados a viver um dia de cada vez, e não se preocupar com o dia de amanhã, enquanto o nosso rei ainda não voltou, mas ele vai voltar e ele vai destruir o mal. Por isso nós devemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu queria concluir essa mensagem fazendo algumas aplicações para nós. Primeiro, a maior preocupação do ser humano é a morte, ou não é? É a maior preocupação. Pensar na morte causa ansiedade. Eu não me lembro qual foi o pastor que uma vez ele chegou na casa de um irmão e o irmão estava chorando. E aí o pastor perguntou, por que você está chorando, meu irmão? Por causa da minha mãe. Sua mãe está doente? Não. Por que você está chorando então? Porque um dia ela vai morrer. Ele estava chorando, preocupado o dia que a mãe dele vai morrer. Irmãos, a morte foi vencida 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Jesus ressuscitou. Por isso o apóstolo Paulo debocha da morte. Ele diz assim, onde está, ó morte, a sua vitória? A morte já foi vencida. E Jesus diz para nós assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Ele disse certa vez para um ladrão na cruz ao seu lado, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Por isso a primeira pergunta para você nessa noite é, você crê em Jesus Cristo? Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aquele que resolveu o maior problema da humanidade, a morte. Billy Graham, quando morreu, agora esses dias, ele escreveu uma frase e agora essa frase foi repetida. Quando eu morrer, não diga que eu morri, eu apenas passei, né? Fui me encontrar com Deus. Crê nisso. Tem um coração em Cristo. Descansa no Senhor. A segunda aplicação que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, irmãos, é a ansiedade trabalhada nesse texto aqui, é fruto de incredulidade. É incredulidade. E de incoerência. O que Jesus está dizendo para nós nessa noite é que às vezes nós vivemos uma vida incoerente. Nós sabemos que Ele é soberano, sabemos que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem o consentimento dEle, mas ficamos ansiosos. E Jesus aqui não está dizendo que Ele não está apenas aqui dando um conselho para a gente. Se vocês quiserem, não fiquem ansiosos. É uma ordem. E se é uma ordem, quando eu fico ansioso e essa ansiedade é fruto da minha incredulidade, eu estou o quê? Pecando. Estou pecando. O texto é uma ordem. E se eu desobedeço essa ordem, eu estou pecando. E quem de nós aqui não peca nessa área? Mas por isso, irmãos, eu preciso dizer para vocês também, e eu digo isso para o meu coração, porque eu já disse primeiro para ele. A Bíblia diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Então, às vezes, nós precisamos dar nomes àquilo que nos leva a ficar ansioso. A sua ansiedade é porque você não confia de que Ele vai te sustentar amanhã?
Esse é um grande desafio para nós. Mas Jesus também aqui, irmãos, não está ensinando para nós que se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você não precisa trabalhar, porque vai chegar alguém e vai levar uma cesta básica, e vai levar um galão de água, e vai levar também para você roupa. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Às vezes nós pensamos que, não, então se eu estiver buscando o reino de Deus, eu não vou trabalhar, que daqui a pouco o Fluminense vai, levar um caminhão de compra na minha casa. A Bíblia diz assim, quem não quer trabalhar, também não coma. A Bíblia diz assim, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Quando eu estou trabalhando de maneira honesta, eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Ou você acredita que é pela força do seu braço que você consegue trazer o arroz e o feijão para sua casa? Leia o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil será levantar de madrugada, ficar suando. Preciso trabalhar. A ansiedade, irmãos, ela não aumenta os meus dias, não me deixa mais inteligente, não enche a minha barriga, não me veste, não mata a minha sede, não cura as nossas enfermidades, não protege os nossos filhos. Vocês sabiam disso? As mães que estão aqui? Ficar ansiosa não vai proteger o seu filho. Melhor ficar intercedendo por ele. Não converte ninguém. Não muda o coração de ninguém, nem o nosso. Porque só tem um que muda o nosso coração, é Jesus Cristo. Coloque nome naquilo que tem causado ansiedade. Eu acredito que nós precisamos. Acredito que precisamos dar nomes. Qual é a sua preocupação? Coloque nome. Há um convite da palavra de Deus para nós. E o convite da palavra de Deus é o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Mas é um convite com promessa, dizendo o seguinte: porque ele tem cuidado de vós. Qual é o desafio para nós então? Colocar diante de quem? Daquele que diz para mim e para você assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a ideia ali, irmãos, é de canga. Quem conhece aqui canga? Canga de boi. Já viram aquilo? Dois bois puxando uma carroça. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu entro com você e carrego o seu peso. Mas lança sobre mim. Nós temos dificuldades, irmãos, de fazer isso. Nós temos dificuldade de depender de Deus. Que coisa difícil essa dureza do nosso coração. Ao invés de falar com Deus, às vezes, nós falamos com todo mundo, menos com Deus. Ao invés de refletir na palavra de Deus, nós procuramos tantos recursos não orientados pela palavra de Deus. Temos o convite da palavra de Deus, temos as promessas de Deus. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Vamos fazer isso?